Bom dia, queridos. Que maravilha, estamos juntos mais uma vez. Quero parabenizar a todos vocês que já chegaram até aqui. Sei que todos enfrentam dificuldades, principalmente quando nós decidimos conhecer a palavra do Senhor, estudar, devorá-la. Então, quero te parabenizar, eu quero te animar. Você que chegou até aqui, foi um longo caminho, temos um longo caminho ainda adiante, mas vamos juntos, vamos sendo abençoados por esta palavra, por essas ministrações tão poderosas que vêm ao nosso coração, que você possa amar cada vez mais este nosso Deus. Que quem vos fala é o pastor Mesaque. Nós vamos ficar na exposição agora do livro de Lamentações. Serão 2 dias de exposições. Vamos expor hoje o capítulo 1, 2 e 3. E amanhã o capítulo 4 e 5. E que Deus possa te abençoar grandemente em mais esse livro. O livro de Lamentações é um livro que está agora vivendo o cumprimento de todo o ministério de Jeremias. Por volta de 40 anos ele foi ali profetizando tudo que nós aprendemos agora com o professor Fábio, que foi maravilhoso, toda a exposição, e ele pregando ali toda aquela palavra dura, que ia na contramão na maioria dos falsos profetas, que dizia que nada aconteceria, não haveria destruição, não haveria guerra, haveria bênção. E agora, depois de todo o decorrer dessa vida de Jeremias ali, sofrendo tudo que sofreu, tendo que trazer palavras duras, e ali fazer alguns atos que o Senhor pediu que ele fizesse para que as pessoas soubessem aquilo que o Eterno estava comunicando. Agora chegamos no livro de Lamentação, e esse livro é o livro de Lamentação porque começa a se cumprir tudo aquilo que havia sido profetizado por Jeremias. Ele é um livro escrito como um poema fúnebre. É um livro doído de ler, porque são coisas terríveis que nós vemos, embora tenha algumas esperanças em algumas partes nós vamos ver, mas é um livro onde nós vemos ali muita tristeza, nós vemos uma desolação terrível, nós vemos assim coisas muito doídas da gente ler e imaginar o que o povo agora estava vivendo. Ele é escrito de forma acróstica. Você vai perceber a semelhança aí, com exceção do capítulo 3, que são 22 versículos que tem cada capítulo. Ele inicia cada versículo com uma letra do alfabeto hebraico, né? Então é de A a Z, podemos dizer assim, fazendo uma alusão ao nosso alfabeto na língua portuguesa. De A a Z havia palavras para que Jeremias lamentasse o que estava vivendo o povo de Deus, o povo ali de Jerusalém. E então cada versículo inicia-se no capítulo 3, dá a entender-se pelos estudiosos que a cada três versículos entra uma nova letra do alfabeto, por isso que tem 66 versículos. Então ele está lamentando tudo que outrora ele havia profetizado, ele tinha visto em visões, quando estava profetizando, todas aquelas palavras duras, e agora ele começa a assistir, vivenciar na própria pele o cumprimento de tais profecias. Quero também lembrar vocês depois, não sei se vocês lembram, que está em Deuteronômio 28, do 15 em diante, vocês vão ver a semelhança do que eles estão vivendo agora com aquilo que Moisés trouxe. O que ocorreria se eles abandonassem a aliança com o Eterno, se eles cometessem os erros que Moisés ali já foi colocando para eles. Então, tudo que eles estão vivenciando, por mais duro que seja, já estava ali predito por Moisés que se eles retrocedessem na aliança, eles passariam por essa situação tão difícil. No capítulo 1, nós vemos aqui que é anunciado o tom e o formato do livro.
É um poderoso poema acróstico, né, que declara que a cidade de Jerusalém está desolada. Fala que os seus inimigos, os seus amigos e os seus aliados a abandonaram, que toda a estrada e portões que davam acesso às cidades ficaram desertas, locais que antes as pessoas vinham para as festas, vinham para apreciar a beleza e o esplendor da cidade, agora estavam desertas, e que os inimigos subverteram o governo, né, de Jerusalém. A queda da cidade dificilmente poderia ter sido mais completa ou terrível. E porque ela estava vivendo, a cidade e o povo estavam vivendo total devastação, o Eterno afligiu o povo por causa dos seus pecados contra a autoridade divina, e a quebra da aliança resultou na perda da terra e do santuário. E fazendo uma observação aqui, o santuário para eles é muito diferente de nós pensarmos hoje no templo, a igreja, porque quando nós pensamos no templo, a igreja hoje, às vezes fala, fazer o quê? O santuário, mais um monumento. Não, o santuário para eles era o símbolo da presença divina. Enquanto tinha o santuário ali, eles criam que o Eterno estava presente, habitava entre eles. Então, quando ocorreu ali a destruição, eles se deram conta que o templo não faria com que, de forma forçosa, o Eterno habitasse no meio deles. A destruição do templo fez eles entenderem que eles perderam a visitação, a presença, e eles começaram a cair na real. Sendo assim, Lamentações é um canto fúnebre à cidade. O capítulo inclui os elementos básicos encontrados em outros lamentos públicos do cânon. O povo se dirige ao Senhor e expressa a calamidade trazida pelos seus inimigos. Confessa que Deus trouxe a desgraça, admite o seu pecado e clama por libertação. Sua aflição é sincera porque há a percepção de que a aflição não precisava ter acontecido e porque se reconhece que os israelitas traíram os mandamentos do Eterno. Eles percebem que o Eterno os aflige, compreendem que o Eterno, que os protegeu do mal, abandonou o seu papel de protetor devido à desobediência do povo. Em outras palavras, suas feridas são exclusivamente sua culpa. O Eterno não os afligiu e os abandonou sem motivo. O capítulo 2, que forma o segundo acróstico, reforça a ação de Deus contra Israel. Agora, o Eterno não é retratado como tendo abandonado a nação. Antes, o Eterno tornou-se um inimigo determinado de Jerusalém. O Eterno retirou sua proteção da cidade, aquela proteção que salvou Sião no tempo de Ezequias e Isaías, lá em 2 Reis 18, 19, uma ausência que resultou na destruição do templo, portões, muros de Jerusalém. As festas religiosas, as visões proféticas e o ensinamento da lei, tudo cessou. Uma tristeza inconsolável resultou desses reveses que Jerusalém estava passando. A confissão do pecado e a súplica ao Eterno são oferecidas na esperança de aliviar a culpa e a miséria. E esse canto fúnebre não deixa dúvida sobre o motivo da calamidade. O texto proclama que os profetas são parcialmente culpados, pois profetizaram e proferiram mentiras. Com isso, o Eterno inseriu neste vácuo profético a sua palavra que há muito havia sido decretado. A partir de Deuteronômio 27, 28 em diante, o Eterno promete a punição pela infidelidade à aliança. A promessa de julgamento se tornará verdade, pois a palavra do Eterno que conduz a história tão seguramente quanto conduziu a criação não pode falhar. Os falsos profetas de Israel oraram com negligência contra o pecado, o que fez com que o Eterno prometesse a devastação. E a palavra de Deus
se provou infalível. Nós vemos aqui no finalzinho do capítulo 2, do 19 em diante, o clamor, o desespero de Jeremias ao clamar que ele se arrependesse, que eles fossem buscar o Eterno, porque ele via que as crianças estavam caídas pelo caminho, com fome, com sede, e ao ponto de suas mães cozinharem os seus filhos para comer, para que não viesse morrer de fome naquele momento. Então, para você ver tamanha calamidade que eles estavam vivendo, porque eles abandonaram a aliança com o Eterno. E os jovens perdendo sua vida, os velhos, e era algo assim terrível, terrível, porque eles esqueceram de uma aliança tão poderosa que o Eterno havia feito com eles. Agora aqui no capítulo 3, nós vemos que os poemas agora começam a introduzir uma nota de esperança no livro. Penosas admissões de culpa ocorrem continuamente, contudo, o escritor não acredita que a ira do Eterno seja definitiva. Em meio à terrível dor, o remanescente de Israel pode descobrir novamente a graça do Senhor. Porém, só é possível fazê-lo por uma atitude de humildade, perseverança e perseverança no sofrimento, reconhecendo os seus pecados e retornando a Yahvé, o Eterno. Seu retorno depende de qualquer modo da fidelidade do Eterno, que perdoa e restabelece os penitentes. Para a cura existe a fé em Deus, o Eterno. Dois textos expressam tal esperança muito claramente. Após confessar o seu pecado e o pecado do povo, que está em 3, do 1 ao 18. O orador declara que a essência do caráter do Senhor indica que nem tudo está perdido. Deus é misericordioso. Por isso o povo não foi totalmente consumido. E aqui entramos naquele texto tão conhecido que está aqui no 3, do 20 em diante, que diz assim: todavia, lembro-me também do que me dá esperança, graças ao grande amor do Senhor, que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis e renovam-se cada manhã. Grande é a sua fidelidade. No 24 ele fala: digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor, portanto nele porei a minha esperança. O Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele, para com aqueles que o buscam. É bom esperar tranquilo pela salvação do Senhor, até o versículo 26. A misericórdia do Senhor é inesgotável, a fidelidade do Eterno é auto-renovada a cada dia. O Eterno sempre amparou os que creem nele, portanto é aconselhável esperar tranquilamente, suportar sempre com paciência as consequências do pecado pessoal e nacional, pois o Eterno salva. Afinal de contas, Deus não deseja castigar, mas abençoar. Nós vemos aqui que Jeremias tem certeza de que a mesma palavra infalível que trouxe a morte pode resultar mais uma vez em vida. Se a natureza de Deus fosse diferente, então as conclusões de Jeremias teriam de mudar drasticamente. Assim, o eterno soberano da história permanece o mesmo. A disposição do Eterno para curar e perdoar está claramente declarada em Deuteronômio 30, do 1 ao 10. Deus resgatará o povo de Israel do cativeiro quando ele se voltar para o Eterno. O livro de Juízes ilustra repetidamente o espírito perdoador do Eterno, assim como a obra divina a favor de Davi em 1 e 2 Samuel. O desfecho feliz de Joaquim demonstra a bondade divina em 2 Reis 25 e 27. Em Jeremias 31,
o 31 e 34, e Ezequiel 36, 26, 27, falam de uma nova aliança, um novo espírito e um novo coração para Israel ao fim do julgamento. A ira sempre possui um propósito redentor e restaurador. Tais convicções sobre a fidelidade do Eterno para com o remanescente também embasam os salmos de lamento. Esses textos se recusam a acreditar que o Eterno permitirá que a maldade continue incontrolada. E assim chegamos ao fim de mais uma exposição, e que o Eterno abençoe cada um de vocês, que vocês possam perceber nesse texto que lemos hoje, o quanto é importante nós reconhecermos o nosso pecado, as nossas transgressões, o quanto é importante nós dependermos da graça, das misericórdias do Senhor que se renova a cada manhã. Como o Senhor, a nossa esperança precisa estar no Senhor, que você, independente do que você tem passado, tem vivido, que você possa ouvir essa palavra num cunho pessoal, onde há um chamamento para voltarmos ao Eterno, reconhecermos quem Ele é, reconhecermos como a nossa vida está diante dele, como está a sua aliança com o Eterno, como você tem vivido aquilo que você se permitiu conhecer quando você foi recebida pelo nosso Salvador, pelo nosso Senhor Jesus, aquela vivência, aquele primeiro amor, aquela devoção, aquela forma única de louvar, de adorar, de se entregar a Ele. Como que você tem vivido? Que você possa fazer uma reflexão, que essa palavra seja um chamamento a você se voltar a Ele, reconhecer o seu pecado, confessar o seu pecado a Ele, e que você possa renovar essa aliança com o Eterno, que você possa entender que você é propriedade exclusiva dele, que Ele deseja que você seja inteiramente dele. É por isso que Ele é o nosso Senhor. Ele é Salvador, sim. Ele é o nosso único Salvador, mas Ele precisa ser Senhor das nossas vidas. Ele precisa ser aquele a qual nós tememos, aquele a qual nós amamos e aquele a qual nós tenhamos alegria em servir, alegria em fazer a sua vontade, e que possamos ter alegria em reconhecer que só Ele é o nosso Senhor. Que o Senhor o abençoe. Dê um domingo abençoado a todos vocês e até amanhã, se Deus quiser.